Shalom pessoal, Rabino Jacques, para falar com vocês sobre a Parashá dessa semana, que é Emor, Parashá super interessante, na qual há uma compilação de todas o ciclo do festivais do ano judaico. Todas as festas bíblicas estão lá. Então, comenta sobre a festa mais importante, que é o Shabat, posteriormente sobre o Pesach, Shavuot, Sukkot, Rosh Hashanah e Yom Kippur. Tá? Todas essas festas são mencionadas e também essa Parashá menciona um período especial que se chama o Omer, que é o período entre Pesach e Shavuot. Um período, Shavuot, que é chamado, na verdade a palavra Shavuot é o plural de Shavua, portanto é o festival das semanas. 7 semanas após Pesach ocorre Shavuot, né? E há, como vocês sabem, 3 grandes festivais de peregrinação haviam na terra de Israel: Pesach, Sukkot e Shavuot. Tá? Então, e na Bíblia nós lemos em Levíticos 23:11, nós lemos o seguinte: você vai contar do dia depois do Shabat, daquele dia que você vai trazer as suas ofertas, 7 Shabatot completos, você vai contar. Ou seja, 7 vezes 7. E então esse período que vai de Pesach até Shavuot é chamado Sfirat HaOmer, a contagem do Omer. É uma data, e quando você chega ao dia 49, você tem a festa que é Shavuot. O interessante é o seguinte, que a grande maioria dos judeus celebra Pesach. Pesach é bacana, é festival, né, da liberdade. Mesmo os judeus que talvez não são religiosos, não são observantes, observam Shavuot observam Pesach. Inclusive eu lembro que eu fui uma escola judaica em São Paulo, Renascença, que era uma escola judia, porém não ortodoxa. Então, como era Pesach, tinha que comer matzá. Aí tinha uma cantina que você podia comprar, no tempo normal, você podia comprar sanduíche, o que você quisesse, mas em Pesach era com matzá. Então tinha matzá com manteiga, matzá com queijo e tinha, eu falei, não era kasher, tinha bauru, pão francês, corta no meio, presunto, queijo, tomate, era bauru. Não é o bauru de verdade que você come em São Paulo no Ponto Chique, é a versão comum no Brasil de bauru, não é? Em Pesach, no Renascença, se comia matzá, presunto, queijo, tomate, mais maçã em cima, porque era Pesach. Eu acho o máximo, porque do jeito que eu cresci, né? Então, todo mundo de alguma maneira observa Pesach, porém, Shavuot, pouco comum, né? A maioria dos judeus, se pegar um judeu comum, corrente, normal, não tem ideia de quando que é essa festa, o que ela significa, etc. Como rabino, eu tento observar todas as festas e eu tento fazê-las relevantes para a minha congregação. E quando chega na noite de Shavuot, a gente faz tanto um Tikkun Leil Shavuot, que é um estudo, ficar a noite inteira estudando, como para nos lembrarmos, né, que quando os judeus receberam a Torá no Monte Sinai, eles ficaram acordados a noite inteira. E também, aqui nos Estados Unidos, se faz algo que se chama Confirmation, que é como uma confirmação, que é algo, em geral, comunidades reformistas e conservadoras fazem, ortodoxos não fazem não, que é como eles fazem nas igrejas cristãs, né, nas quais as crianças aceitam a religião, né, algum tipo de ritual, já adultas, né, ou quando já estão grandes. Então, no final, fica claro que a maioria dos judeus, porém, apesar disso, celebram Pesach, mas poucos celebram Shavuot. Agora tem algo interessante naquele verso que eu li para você. Ele diz, você tem que começar a contar o Omer no dia depois do Shabat. Porém, os rabinos que inventaram o judaísmo que nós vivemos, é um judaísmo rabínico, né? Ele não segue a Bíblia literalmente, eles interpretaram esse verso de uma maneira diferente. Eles ensinaram que o dia depois do Shabat não significa literalmente o Shabat, faz de conta,
Pesach começa na segunda, aí tem segunda, terça, aí você começaria a contar o Omer só no sábado, depois do sábado, de noite? Não. Né? Os rabinos disseram não, você conta, de fato os caraítas fazem dessa maneira, mas os rabinos disseram não, você conta os 49 dias começando do primeiro dia de Pesach, ou seja, teve o primeiro Seder, aí você já conta o primeiro dia. Por quê? Porque Pesach, porque o Shabat, nesse caso os rabinos interpretaram, não significa literalmente o Shabat, ele significa o dia depois de Pesach. Portanto, Pesach é um dia de repouso. Pesach é um dia de repouso. Então, usando talvez a criatividade que os rabinos tinham, a vontade que eles tinham de interpretar o texto para estar de acordo com a visão que eles tinham do mundo. Aí vem a pergunta: por que começar a contar o Omer imediatamente depois do Pesach e não esperar até passar o próximo Shabat? A resposta, eu acho, tem a ver com o desejo dos rabinos de conectar Pesach, a festa da liberdade, com Shavuot, a festa do compromisso, do compromisso com a Torá. Eles queriam demonstrar que liberdade sem compromisso, liberdade sem obrigação, não tem significado nenhum, é vazia. Para os rabinos, liberdade e compromisso, direitos e obrigações são dois lados da mesma moeda. Você não pode ter um sem o outro. E, por exemplo, te dar um exemplo, né? Acho que todos os pais têm o desejo que eles têm filhos, eles criam os filhos, têm filhos, os filhos nascem, você cria os filhos, e eventualmente os seus filhos vão crescer e sair da sua casa, né, e para seguir a vida deles, né? Então, elas vão talvez formar sua própria família, etc., né? Vão ter sua própria carreira, viver sua própria vida. Porém, apesar que os nossos filhos são livres para fazer o que eles querem, eu acho que nós temos nós vemos algumas obrigações. Por exemplo, a obrigação de ter uma educação, ser educado, de ter talvez um diploma, de fazer uma carreira em negócios, talvez ou no exército, ter alguma relação, né, uma relação de amor com alguém, ter uma vida responsável. Muitas vezes, teus filhos crescem e eles falham, eles voltam para casa às vezes, ou tomam decisões irresponsáveis ou perigosas, mas os rabinos já entenderam que para ter liberdade, você tem que ter compromisso, você tem que ter obrigação. Esse país que eu moro aqui, Estados Unidos, nós, no que passa pelo hino nacional, nós cantamos sobre The land of the free and the home of the brave, a terra dos livres e o lar dos bravos, né, dos valentes. Com certeza, liberdade é um valor fundamental nos Estados Unidos, um valor essencial, porém, com essa liberdade vem também obrigações de pagar imposto, de obedecer à lei, de votar, de ser parte de um júri. Isso é uma coisa chatíssima. Graças a Deus para mim nunca aconteceu, mas é uma coisa chatíssima. Tem que fazer, né? Enfim, liberdade sem compromisso rapidamente vira uma anarquia. Por isso é que eu acho que os rabinos quiseram criar uma conexão entre Pesach, o festival da liberdade, com Shavuot, o festival de receber a Torá, de receber a lei. Então, quando você conta o Omer, né, cada dia tem um valor místico diferente. Você pode procurar na internet dizendo o que significa cada dia, né? Mas a ideia é você ficar antecipando, né, desejando, muito desejando receber a Torá em Shavuot, né? E tem várias tradições bacanas, como
comer lácteos, né, como cheesecake, etc. Porém, mais importante quando a gente conta o Omer é ficar desejando, buscando receber a Torá, porque como os rabinos que desenvolveram o judaísmo como nós temos ele hoje, que é o judaísmo rabínico, ligaram a liberdade com o compromisso. E por isso que nós contamos 49 dias. E talvez a última fonte que eu vou dar para vocês vem em Salmos 90:12, que diz: ensina-nos a contar os nossos dias para que nós tenhamos um coração de sabedoria. Isso é o que eu desejo para vocês. Shabbat Shalom. Tudo de bom. Se você gostou desse vídeo, dá um like. Coloca um comentário aí o que você acha da relação. Como que é, por exemplo, no Brasil? Eu acho que uma das grandes falhas do Brasil é a desconexão entre direitos e deveres. Né? Coloca a sua opinião aí. Se gostou, recomenda para seus amigos. Se não, recomenda para seus inimigos, para eles perderem o tempo assistindo isso aqui. E isso aí. Se você quiser saber mais, você pode se afiliar a Brit Bracha, vai ter informação aí embaixo. Se quiser apoiar esse canal, tem um Apoia-se. Eu novamente agradeço a todos os apoiadores que nos apoiam. Eles sabem quem eles são e eu agradeço de coração. Tudo de bom. Shabbat Shalom.